Vamos lá, subestimados. Eu acho que um subestimado no Corinthians é o Jadson, porque eu vejo muita gente citando sempre o Renato Augusto e fala com o Jadson ali, tinha o Jadson também e tal. Só que o Jadson jogou muita bola no Corinthians nas duas passagens, e se você parar para pensar, ele veio do São Paulo, do nosso maior rival na época, que era o São Paulo. Veio, jogou muito, representou, saiu e quando voltou foi campeão de novo, jogou muito. Eu lembro do ano de 2018 que a gente quase caiu, o Jadson já com mais de 30 anos. Se não tivesse o Jadson, tenho certeza que a gente teria sido rebaixado. Ele levou a gente até a final da Copa do Brasil, isso em 18, depois que ele já tinha ganhado tudo. Então eu acho o Jadson um jogador um pouco subestimado aí no Corinthians. Outro cara subestimado, eu nem acho ele tão grande jogador, mas as pessoas quando falam dele, tipo, citam que ele era um jogador ruim, um jogador mais ou menos, e que eu discordo completamente, que é o Alessandro. O Alessandro também tem o Alessandro é aquele cara que chegou no Corinthians na Série B e foi até o título mundial. Muita gente vai falar do Chicão, falar de outros caras e poucos citam o Alessandro. Eu acho que o Alessandro foi um bom lateral, ok. Ele cruzava muito bem, nunca comprometeu, só aquela bola lá com o Diego Souza, né, que ficou muito marcada. Mas se você lembra do Alessandro, ele era um jogador de poucos erros, né? Então, acho que o pessoal subestima um pouco ele, até depois pela passagem como dirigente dele, que não foi muito boa, então isso acaba jogando o nome do cara um pouquinho para baixo. Só te interrompendo um pouquinho aí, que você falou do Alessandro, tem que lembrar que ele foi praticamente soberano contra o Santos de Neymar. O pessoal fala muito do Ralf, das vitórias do Corinthians sobre o Santos de Neymar, mas o Alessandro, essas partidas, jogava barbaridade e o Neymar praticamente não conseguia produzir ali pelo lado dele. Bem lembrado, né? E o terceiro nome vai entrar um pouquinho, tem a ver com o Neymar, que eu acho um pouquinho subestimado, até pelo como foi no final da passagem, é o Gil, zagueiro do Corinthians. O Gil, na última passagem, ele já estava com mais de 30 anos, teve alguns bons momentos, mas eu acho que ele teve mais momentos ruins do que bons. De qualquer forma, ele sempre foi um jogador importante, de grande liderança. Só que o Gil, na primeira passagem, talvez tenha sido o melhor zagueiro aliando parte técnica e física que eu vi com a camisa do Corinthians. O Gil simplesmente era absurdo. Para quem não lembra, o Gil chegou em 2013 e foi bem quando o Neymar estava no final da passagem dele lá pelo Santos. Então o Neymar já voando, jogador de seleção conhecido no mundo todo. E eu vi em jogo contra o Santos o Gil parar o Neymar no mano a mano. Então o Gil da primeira passagem do Corinthians era absurdo, era jogador para nível de ser titular da seleção. E eu acho que o pessoal subestima um pouco ele por conta da segunda passagem. A segunda passagem. Ok, e os superestimados? Eu gostei Cara, eu acho bastante que, das suas escolhas de subestimado. cara, superestimado é um pouquinho difícil aqui. O Romero, sem O dúvidas, Romero. é muito superestimado pela torcida do Corinthians. Ele tem algumas conquistas, tem lá a sua importância. Só que o Romero, o pessoal cita ele como artilheiro da Arena agora, ele foi passado pelo Yuri, mas a média de gols dele é baixíssima para você exaltar o cara como artilheiro da Arena, mas é uma média muito baixa. Ele nunca foi protagonista em título nenhum. O Romero deve ter umas 250, 30, 300 partidas pelo Corinthians. Se você lembrar 20 jogos que ele arrebentou, fez muita diferença, vai ser muito. Então, eu acho ele muito superestimado por parte da torcida. Outro jogador superestimado, espero que entenda que não é que eu tô desmerecendo o cara, mas eu acho que é o Emerson Sheik. Pode Cara, me xingar aí, não sei se você quer me xingar. não, porque era um nome que eu tava na cabeça aqui. O Eu Emerson. tava imaginando aqui, se fosse para mim essa pergunta, ele seria um dos caras. Sério? Porque o Sheik tem tem a sua importância gigantesca, fez os dois gols da final da Libertadores, fez aquele gol na semifinal contra o Santos, mas o Sheik roubou muito no Corinthians também, né? Depois daquela final da Libertadores, ele nunca jogou mais nada, ele teve mais uns 2, 3 anos de contrato com o Corinthians, não jogou nada, depois voltou, não jogou nada, depois voltou com 40 anos para roubar ainda. Então, acho que o pessoal às vezes vai fazer uma lista de Corinthians de todos os tempos. Aí você tem Edilson, que foi tecnicamente infinitamente melhor que ele. O próprio Tevez, mas acabou jogando pouco. Ronaldo, Guerreiro, Lee Edson, que acho que todos foram melhores que ele, sem contar os caras das antigas. E os caras sempre colocam o Sheik lá entre os 11 melhores da história do Corinthians. Eu acho que ele é um pouquinho superestimado por conta dos gols da única Libertadores que a gente tinha, por tudo que representou na época. E um terceiro nome superestimado,
Caramba. Eu confesso que é difícil para mim também um terceiro nome, hein? É que a gente pensa num cara superestimado, mas a gente acaba tendo carinho porque os caras fizeram algo pelo Corinthians, né? Deixa eu pensar. Eu acho que, baseando aí pelo que você respondeu, eu acho que talvez o Fábio Santos entre nessa daí, porque É, muita eu, gente tem o Fábio Santos como um excelentíssimo jogador e a gente meio que compartilha uma visão em comum aí sobre o Fábio Santos. eu posso colocar o Fábio Santos e posso justificar porque o Fábio Santos tem aqueles títulos lá pelo São Paulo, Libertadores, Mundial, enfim, mas ele nunca foi titular. Pelo Corinthians, ele tem um monte de título, principalmente na primeira passagem. Acho que só na primeira passagem, na segunda ele não ganhou nada. Mas eu sempre achei um jogador limitado tecnicamente. Num dia bom, ele fazia o feijão com arroz, nota 5, isso num dia bom. Porém, ele jogou sempre em times bons na primeira passagem, então isso foi meio que maquiado. Então, cria uma história de que o Fábio Santos era um bom lateral, não sei o quê, e eu nunca achei ele esse jogador todo, pelo contrário. Achei sempre num dia bom, no máximo nota 5. Nunca vi ele nada demais na defesa. Não era um cara que tinha um bom passe, não sabia cruzar, não tinha velocidade, força. Eu sempre achei um jogador superestimado.